Olá, gente! Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com você 3 formas para lidar com medo. Sabe esse medo que nós temos de tantas coisas que podem acontecer na nossa vida? Bem, medo é uma coisa muito comum no ser humano. Aliás, é uma ferramenta evolutiva, não é verdade? Lá atrás, quando a gente estava lá nas cavernas, era muito importante que a gente conseguisse prever o que de errado vai acontecer na nossa vida. Então, se eu conseguisse perceber que, olha, se eu for até lá, pode ter um leão que vai me devorar, esse iria viver muito mais. Por quê? Porque ele conseguiu projetar uma situação ruim e evitar aquela situação. E evoluindo para o nosso dia a dia, né, como as coisas são hoje em dia, esse medo se tornou algo muito negativo. Por quê? Porque nós ficamos nessa situação de estresse o tempo todo, como se a gente tivesse que fugir de um leão o tempo todo que está logo ali. Um leão que pode aparecer na minha frente a qualquer momento, e através disso eu tenho muito medo. A gente tem sempre que lembrar que medo, a gente só sente medo de alguma coisa futura. Eu sinto medo de alguma coisa que não aconteceu ainda, porque se ela já aconteceu, eu não tenho como ter medo daquilo. Então, medo é sempre aquela projeção que alguma coisa vai dar errado, que eu vou ficar machucado de alguma forma, que eu vou ter algum problema, vou ter alguma doença, um problema familiar, um problema material, de recursos financeiros, e isso é o medo. Perceba, sempre no futuro. O que é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você? É o seguinte: não fuja desse medo o tempo todo. Porque o que acontece? O que é o mais normal, natural, instintivo? A gente tem medo de alguma coisa e nós fugimos dessa situação o máximo que a gente pode. A gente foge de encontrar com alguma pessoa que de repente a gente tem medo dela. A gente foge de criar uma certa situação que nós temos medo daquilo. A gente foge principalmente de pensar nessa situação. Eu não quero pensar nessa situação porque para mim isso é algo muito prejudicial. Eu tenho medo disso, então eu fujo daquilo. Só que o que acontece quando a gente foge dos nossos medos? A gente não sabe qual que é aquele medo. Então é como se fosse um fantasma. Eu sinto que ele tá aqui, né? Eu tô olhando meio que de lado para esse fantasma. Só como eu não tô olhando diretamente para ele, ele vai crescendo, ele vai aumentando. Cada vez esse fantasma do medo aumenta se a gente fugir dele o tempo todo. E qual que é a segunda dica que nós vamos caminhando aí nessa jornada para se livrar, digamos, ou compreender esse medo? A segunda coisa é descrever o medo com detalhes. O que a nossa mente geralmente faz? Ela faz uma bagunça assim, meio que inconsciente daquilo que a gente tem medo, sem dizer exatamente de onde vem aquele medo, mas é de alguma coisa por ali. Então, eu tenho medo daquela pessoa, por exemplo, ou de uma situação que de repente pode acontecer. Eu, por exemplo, tenho medo de ficar desempregado. Ai, meu Deus, se eu ficar desempregado, o que eu faço? Mas eu não paro para realmente descrever, tá? Se eu ficar desempregado, do que eu vou ter medo exatamente? É de não ter dinheiro? É do que as outras pessoas vão falar de mim? É de alguma outra situação, relacionamento familiar que talvez fique afetado? Então perceba que aí eu já não estou tendo medo de perder o emprego, eu estou conseguindo determinar coisas mais profundas. E aí se eu penso, olha, perder o emprego pode me dar um problema de relacionamento, eu posso tratar esse relacionamento e fortalecer o relacionamento.
Consegue perceber? Se eu penso, meu Deus, eu posso ficar sem dinheiro, eu posso criar mecanismos na minha vida, criar formas ou ideias das quais eu consiga ter um pouco mais de dinheiro lá na frente. Se o problema for dinheiro, consegue perceber? Então, muitas vezes a gente se bloqueia nesse pensamento inicial. Eu tenho medo disso, mas eu não me pergunto é medo do que exatamente? Qual que é o contorno desse medo? Do que eu tenho medo exatamente? É muito importante a gente saber disso. E o terceiro ponto. Lembra que nós dissemos que o medo sempre é de alguma coisa futura. Não é? Eu não tenho medo de alguma coisa que já aconteceu. Eu tenho medo de uma coisa que na minha cabeça parece que vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Então perceba que o medo, ele é sempre algo do futuro e que ele não existe no presente. O medo não está... essa situação que causa o medo não existe neste momento. Porque a hora que ela acontece eu já não tenho medo dela. Aí eu já vou só remoer o passado, aquilo que aconteceu, né? Eu vou chorar as pitangas. Mas não vai ser medo, vai ser uma outra coisa. Então perceba que a nossa mente, ela está tentando nos proteger o tempo todo, só que ela fica jogando essas coisas que não são reais. Essa projeção do futuro, ela não é real. Eu tenho medo daquilo. Eu acredito que você deve conseguir perceber na sua vida que a maior parte das coisas que você teve medo não aconteceram de fato. Ou não foram da forma que você imaginou que seriam. Por quê? Porque quando a gente projeta a nossa vida de alguma forma, a gente não tem todas as peças do quebra-cabeça. A gente só sabe um pedacinho. Eu só sei o que está passando na minha mente. Mas quando eu junto a realidade como um todo, com tudo que de fato acontece numa situação, eu tenho algo muito mais complexo que está fora do meu alcance. Eu não consigo determinar se vai acontecer as coisas de um jeito X ou um jeito Y. Não dá. É impossível. Por isso, se a gente se concentra naquilo que a gente pode fazer e percebe que esse medo é uma projeção do futuro, que não é uma coisa real, é algo fictício, está na nossa cabeça, mesmo que pareça muito real, tá? Pode parecer muito real na sua cabeça e eu entendo profundamente isso, porque a gente começa a se identificar com esses problemas e parece que aquilo é verdade, tá na gente, tá incrustado ali, mas não é verdade. Quando a gente tem medo de alguma coisa que tá para acontecer, aquela coisa não aconteceu ainda e muito provavelmente não vai ser dessa forma que você tá imaginando, tá certo? Então, lembre-se desses 3 pontos para você saber lidar melhor com medo. Não fuja dele o tempo todo. Descreva o seu medo com detalhes e perceba que o medo é algo do futuro, que não existe no presente, tá certo? Eu te vejo num próximo vídeo, um forte abraço. Tchau!